Nessa série encantada, o presépio ganha forma em crochê e ocupa lugar de destaque na sua árvore. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Carla e esse é o Crochetando com a Cubby. Vamos dar vida ao camelo que acompanha os Reis Magos? Vem comigo crochetar essa fofura. Para começar a trabalhar no nosso camelo, primeiro é importante falar sobre os materiais que eu utilizei aqui nele, tá? E eu vou começar falando sobre as linhas. E a primeira linha que eu usei aqui foi a Caramelito 7076, que eu utilizei aqui em todo o corpo, orelha, focinho dele. E para fazer os detalhes de cabelinho e gola, eu usei a Tâmara, que é a 7220, tá? Na sequência, eu utilizei uma linha de bordado na cor marrom para fazer detalhe aqui de focinho. Utilizei olhos com trava de 8 milímetros. E aqui eu não estou utilizando a trava, porque eu vou utilizar também uma bolinha de isopor para fazer a bolinha. Para mim fica mais fácil, porque é só revestir a bolinha e a gente faz os complementos. Mas se você não tiver a bolinha de isopor, não conseguir achar ou não quiser, não tem problema, faz com enchimento acrílico que também vai dar certo. Se você fizer com enchimento acrílico, aí você não precisa descartar as travas, tá? Você coloca a trava no enchimento acrílico. Na bolinha não precisa, que ele fica preso na bolinha. Vou precisar também de uma agulha de crochetar, 2,5. Vou precisar de tesoura, de agulha de tapeceiro e de alguns alfinetes. Por último, eu vou utilizar aqui, ó, uma cola de tecido, que eu estou utilizando aqui para pregar o focinho dele. Eu uso aqui da Aline, mas você pode usar a cola de tecido que você gostar mais, que você tiver mais facilidade de encontrar. E é isso que a gente vai precisar aqui para fazer o nosso camelinho. E agora a gente vai começar. Para a gente começar a fazer a bolinha do nosso camelo, a gente vai começar a construir a base dele. E para isso eu vou usar a agulha 2,5, tá? Então o que eu vou fazer? Vou começar aqui fazendo um anel mágico. E nesse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. Então vamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar aqui esse anel mágico, bem fechadinho, tá? E aí, eu vou fazer agora a carreira número 2. Para a carreira número 2, eu vou colocar aqui o meu marcador de pontos, para eu saber onde começa, onde acaba o meu trabalho. E vou começar aqui na primeira alcinha a fazer aumentos. Como que eu vou fazer esses aumentos? Eu vou fazer um aumento para cada ponto de base. Então, hoje eu tenho 6 pontos aqui, vou fazer 6 aumentos. Só que eu vou trabalhar nessa segunda carreira apenas no BLO, ou seja, apenas na alcinha de trás do meu ponto, né? O ponto tem as 2 alcinhas, só na alcinha de trás. Já vou levar o meu fio aqui, conduzir o meu fio para esconder ele e vou fazer 6 aumentos. Então, primeiro aumento. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. E aí eu corto esse fio aqui do anel mágico, posso já cortar esse fio do começo. E finalizo aqui com 6 aumentos.
no último ponto faço mais um aumento. Então eu termino essa carreira número 2 com 12 pontos baixos. Agora eu vou fazer a carreira número 3 com um ponto baixo e um aumento por 6 vezes, também em BLO. Então vou também, mais uma vez, pegar só as alcinhas de trás e vou fazer um ponto baixo, um aumento. E repito esse ponto baixo, um aumento até o final da carreira. E o último aqui, um ponto baixo, um aumento. Eu terminei aqui a carreira número 3 com 18 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 4, com uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento também por 6 vezes. E novamente eu vou fazer essa sequência apenas nas alcinhas de trás do ponto, apenas no BLO. Então vou fazer 1, 2 e um aumento. E continuo com essa sequência até o final da carreira. E o último, 1, 2 e um aumento. Eu terminei aqui a carreira número 4 com 24 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 5, onde eu vou fazer um padrão de 3 pontos baixos e um aumento também por 6 vezes. E agora eu vou fazer normal, pegando as duas alcinhas. Então, 1, 2, 3 e um aumento. E sigo fazendo esse padrão até o final da carreira. Dois, 3 e no último aqui, um aumento. Eu terminei aqui a carreira número 5 com 30 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 6, aonde eu vou fazer uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento também por 6 vezes. Então vou começar aqui com 1, 2, 3, 4, faço um aumento e sigo com esse padrão até o final da carreira. Um, 2, 3, 4 e um aumento. Terminei aqui a carreira número 6 com 36 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 7, aonde eu vou fazer 5 pontos baixos e um aumento também por 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Faço um aumento e repito esse padrão até o final da carreira. Quatro, 5 e o último aumento aqui, no último ponto.
Eu terminei aqui a carreira número 7 com 42 pontos baixos. E agora eu vou fazer aqui a carreira número 8, que é a última carreira de aumentos. E a gente vai fazer 6 pontos baixos e um aumento, também por 6 vezes. Começo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço um aumento e sigo esse padrão até o final da carreira. Seis e o último ponto alto aqui no finzinho. Então eu terminei essa carreira número 8 com 48 pontos baixos. E agora eu vou fazer uma sequência de 8 carreiras de 48 pontos baixos também, ponto sobre ponto, sem aumentos. Então vão ser das carreiras 9 à carreira 16. Então 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Faça aí que eu vou fazer aqui no meu e já volto para a gente dar continuidade. Finalizei aqui a carreira número 16 com 48 pontos baixos. E agora, para a gente continuar, eu vou inserir a minha bolinha. Essa bolinha aqui é uma bolinha com 6 centímetros de diâmetro, tá? E eu vou colocar ela aqui no meu crochê para a gente continuar o trabalho. Se você tiver dificuldade de achar bolinha ou não quiser fazer com bolinha, quiser fazer com enchimento, também dá certo, tá? Eu gosto de fazer com a bolinha, que além de ser prático de você colocar aqui dentro, já fica no formato certo, fica bem redondinha e eu gosto bastante do formato que fica, né? Que a bolinha deixa o trabalho bem redondinho, tá? Então coloquei aqui e agora eu vou continuar trabalhando, fazendo o meu crochê. E eu vou começar essa carreira número 17 fazendo 6 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então eu começo aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Faço a diminuição e continuo fazendo esse padrão de 6 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira. Vou fazer mais um aqui com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que eu quero falar é, quando a gente for fazer a gente faz a diminuição invisível, né? Sempre no amigurumi a gente faz a diminuição invisível. E o que é a diminuição invisível? É a gente pegar apenas as 2 alcinhas da frente dos 2 próximos pontos, ó. Quando eu pego só as 2 alcinhas da frente e faço a diminuição, não fica buraquinho, ela fica bem fechadinha. Por isso que chama diminuição invisível, tá bom? Então vamos continuar fazendo 6 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira. E a última diminuição aqui no finzinho. Eu terminei essa carreira número 17 com 42 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 18, aonde eu vou fazer 5 pontos baixos e uma diminuição também por 6 vezes. Então eu começo fazendo 1, 2,
3, 4, 5, eu tirei um teco do isopor aqui. Faço uma diminuição. E continuo fazendo esse padrão de 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. Três, 4, 5 e uma diminuição. Eu terminei aqui a carreira número 18 com 36 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 19 com 4 pontos baixos e uma diminuição também por 6 vezes. 1, 2, 3, 4, uma diminuição e continuo com esse padrão até o final da carreira. Terminei aqui a carreira número 19 com 30 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 20, aonde eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição também por 6 vezes. Então, começo aqui. 1, 2, 3, uma diminuição. E repito esse padrão de 3 pontos baixos e uma diminuição por mais 5 vezes, até o final da carreira. E a última aqui, 1, 2, 3 e uma diminuição. Eu finalizei aqui a carreira número 20 com 24 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 21 com 2 pontos baixos e uma diminuição também por 6 vezes. Só que aqui na carreira número 21, eu vou voltar a trabalhar só nas alcinhas de trás. Então, eu vou pegar aqui só na alcinha de trás. 1, 2. Vou fazer a diminuição. E aqui, como que eu vou fazer a diminuição? Eu vou aqui na primeira alcinha, vou laçar o fio, vou na segunda alcinha e vou laçar o fio. Vou ficar com 3 laçadas na minha agulha. Aí eu finalizo o meu ponto baixo. Então, mais uma vez, faço um ponto baixo, 2 pontos baixos, e agora a diminuição, laço primeiro, volto aqui, laço o segundo e finalizo o ponto baixo. E completo aqui a minha volta fazendo isso, 2 pontos baixos e uma diminuição. Eu finalizo aqui a minha carreira número 21 com 18 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira 22, onde eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição, também por 6 vezes. Então, um ponto baixo e agora a diminuição normal.
um ponto baixo, uma diminuição, por 6 vezes. Finalizei aqui a carreira número 22, com 12 pontos baixos. E agora eu não vou mais precisar de marcador, porque eu vou fazer a última carreira, e a última carreira são 6 diminuições. Então, vou fazer aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5 e a última 6. Já posso cortar o meu fio, puxar a minha linha. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui um anel mágico invertido. Então, vou colocar minha linha aqui na agulha de tapeceiro. E agora eu vou trabalhar nas alcinhas de fora dos 6 pontos que ficaram aqui. Então, vou só na alcinha de fora, vou pegar aqui, ó, de fora para dentro, só na alcinha de fora. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou puxar esse anel mágico e a hora que ele estiver bem fechadinho, eu pego aqui um pontinho do lado, posso dar o nozinho e já posso esconder essa linha aqui para dentro. Puxa bem. E eu vou escondendo aqui, eu gosto de esconder por uns 2, 3 pontinhos, tá? Prontinho. A gente fez aqui a base da bolinha do camelo. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar os olhinhos nele. Vou pegar aqui os meus olhos. Para eu colocar os olhos nele, eu vou pegar uns alfinetes para fazer a marcação. E vou pegar os meus olhos. Eu estou usando aqui olhos de 8 milímetros, tá? Esses olhos aqui tem trava, eu não vou usar trava, né? Porque eu já fechei a bolinha e tinha isopor. Mas essa ranhura que tem nos olhos de trava aqui, eles ajudam a fixar dentro do isopor também. Claro que você pode passar uma cola, é claro que se a pessoa puxar o olho vai sair, né? Porque não está preso com trava. Mas ele ainda é uma opção legal assim para o olho não escorregar fácil, tá bom? Como que eu vou fazer aqui? Eu vou na parte da frente da cabeça, e como que eu sei qual que é a parte da frente? Aqui, ó, aonde tem esse degrauzinho aqui é a parte de trás. Então você vira aqui, deixa o trás para trás, viro aqui, aqui é a frente. Eu vou trabalhar aqui na parte da frente e vou contar 11 carreiras. Então tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entre a 11 e a 12, eu vou colocar meu alfinete. Entre a 11 e a 12. Essa aqui era a 11, essa aqui é a 11, essa é a 12, entre elas eu coloquei o alfinete. Agora eu vou contar 1, 2, 3, 4, vou colocar meu alfinete e para o lado de cá a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Vou colocar meu alfinete.
Então aqui, esses alfinetes, é onde vai ser os meus olhos. E entre eles tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, tá? Vou pegar o meu olho e substituo agora aqui o alfinete, substituo pelo olho. Coloquei. Prontinho. Prontinho. E agora a base do nosso camelo tá pronto, e a gente vai dar continuidade no resto dele. Agora a gente vai fazer aqui o detalhe da gola do nosso camelo. E como que eu vou fazer esse detalhe? Eu tô usando aqui a agulha 2,5, como eu usei no corpo. E esse fio aqui é o fio tâmara, eu quero um fio mais escurinho mesmo, para fazer aqui a gola dele. Vou inserir a minha agulha aqui nas alcinhas que sobraram aqui da carreira número 21, tá? E vou inserir a minha agulha do topo da cabeça em direção ao fundo aqui da bolinha. Insiro a minha agulha, vou prender essa linha. E vou fazer mais 2 correntinhas. 1, 2. Vou voltar aqui e fazer na mesma argolinha mais 2 pontos altos. Então, 1, 2. Então, eu fiquei aqui com 3 pontos altos, né? O ponto alto que eu fiz através de correntinhas e os 2 pontos altos que eu fiz em seguida. Vou vir na próxima argolinha e vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. E agora eu vou seguir fazendo esse padrão de 3 pontos altos para cada argolinha dessas aqui da carreira número 21. Vou fazer aqui no meu e já volto para a gente finalizar. Eu terminei aqui a golinha dele, vou cortar o fio, vou puxar aqui. E agora eu vou fazer um ponto falso. Como que eu vou fazer isso daqui, ó? Coloquei a minha linha na minha agulha de tapeceiro. Vou vir aqui no começo, no meu primeiro ponto alto que eu fiz. Então, eu fiz aqui as correntinhas e tenho aqui as argolinhas do meu primeiro ponto alto. Vou colocar a agulha de fora, daqui de fora, lá pro meu dedo, passando pelas 2 alcinhas do ponto. E agora vou voltar no ponto que foi o último ponto que eu fiz e vou passar a agulha do meio para fora. E pronto, criei um pontinho falso aqui. Vou vir aqui pelo lado de dentro, vou fazer um nozinho. Aperta bem esse nozinho, tá? E agora eu vou pegar esse fio aqui, que eu tô com ele na agulha, e vou levar ele lá para baixo, passando por alguns pontos, até encontrar esse fio aqui de baixo, ó, que eu vou dar um nó nele. Vou pegar os 2 fios para dar um nó. Então, eu vou passando esse fio até lá embaixo. Prontinho. A gola aqui do nosso camelo tá pronta. E agora a gente vai continuar trabalhando na cabeça dele. Bom, agora a gente vai trabalhar aqui no topetezinho do nosso camelo. Aqui, quando a gente olha aqui, ó, as carreiras que a gente deixou sobrando, as alcinhas de fora, então a gente vai trabalhar em todas essas alcinhas aqui, tá? E quando a gente olha, a gente vê como se fosse um caracolzinho, ó. Então a gente vai com a agulha aqui no primeiro ponto do nosso caracolzinho. Na primeira alcinha que a gente deixou aqui, ó, sem trabalhar.
A gente vai colocar a agulha dessa maneira. Eu vou prender o meu fio, e eu tô usando aqui o fio tâmara, que é o mesmo fio que eu usei aqui para fazer o babadinho aqui da gola dela, do nosso camelinho. Eu vou colocar aqui a minha agulha. Vou prender o meu fio e vou subir mais 2 correntinhas. Agora, como eu quero um topete, então eu quero que essas correntinhas fiquem mais em pé. Eu vou vir no mesmo ponto, na mesma alcinha, e vou fazer outro ponto baixíssimo. Que eu quero que fique esses, como se fossem uns piquinhos virado para cima aqui. Vou vir na alcinha do lado, vou fazer um ponto baixíssimo e vou repetir. Subo 3 correntes. Venho no mesmo ponto e finalizo com um baixíssimo. Vou no ponto ao lado, faço um ponto baixíssimo, subo 3 correntes, venho no mesmo ponto e finalizo com um ponto baixíssimo. Porque eu quero exatamente isso, ó, que ele fique assim em pezinho. E aí eu vou repetir esse processo de ponto baixíssimo, 3 correntinhas e ponto baixíssimo na mesma alcinha, até terminar essas alcinhas que a gente deixou para trabalhar agora, tá? Eu vou fazer aqui no meu e volto para a gente continuar. Ó, terminei aqui de fazer o topete dele. E agora eu vou puxar o fio, já posso cortar. E aí eu vou inserir ele pelo mesmo ponto aqui que eu acabei e vou encontrar o fio lá do começo. Prontinho aqui. Dou um nozinho. E já posso esconder esse fio. E cortar o excesso aqui. Já corto o excesso. E pronto. O cabelinho do nosso camelo tá pronto. E agora a gente vai trabalhar na orelha e no focinho dele. Para fazer a orelha, eu tô usando o mesmo fio que eu usei para fazer o corpinho dele e a mesma agulha, tá? Vou fazer aqui um anel mágico. E nesse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, eu venho aqui e faço 1, 2, 3, 4, 5, opa, e 6. Vou fechar bem aqui o meu anel mágico. E agora eu vou fazer aqui a carreira número 2, aonde eu vou fazer um aumento para cada ponto de base. Vou colocar aqui um marcador, só para garantir que eu tô no lugar certo, né? E eu vou fazer aqui para cada ponto, já escondendo aqui o fio, eu vou fazer um aumento. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Já vou cortar esse fio, que eu vim aqui escondendo ele, e faço o meu último aumento.
Aqui eu já vou cortar o fio. Puxei o fio. Vou colocar o meu fio aqui na minha agulha de tapeceiro. Vou pular um ponto e vou lá no segundo ponto fazer um nozinho, tá? Então, eu pulei aqui o primeiro, aqui no segundo, ó, eu coloco a agulha pelas duas alças e faço um nozinho aqui, ó. Porque eu quero que ela dê essa curvadinha aqui, ó, na orelhinha dele, tá? Vou fazer a segunda orelhinha do mesmo jeito. Finalizei aqui as duas orelhinhas. E agora a gente vai fazer o focinho do nosso camelo. E o focinho do nosso camelo vai ser igual à orelha, só que a gente não vai puxar aqui, né, o fio. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, 6 pontos no anel mágico. Um, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou puxar o fio e vou fazer na segunda carreira 6 aumentos. Um aumento para cada ponto de base e já escondendo aquela linha lá atrás. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vou cortar o meu fio. E faço aqui o sexto aumento. Então, eu fiquei aqui nessa carreira número 2 com 12 pontos. Vou cortar o meu fio. E agora eu vou fazer o ponto falso. Então, eu coloco a minha linha na minha agulha. Pulo o primeiro ponto, vou no segundo pelas duas alcinhas, puxo meu fio, volto lá no último ponto, do meio para fora e puxo meu fio. E aí, eu criei aqui um ponto falso. Já posso aqui pelo lado de dentro e já dar o nozinho, arrematar essa linha aqui, esconder o fio. Como eu vou colar esse focinho, então eu já vou cortar esse fio. Não vou usar ele para costurar. Se você quiser costurar também, não tem problema, tá? No meu caso aqui, eu vou colar. Prontinho. E agora, a gente vai fazer o detalhe do focinho dele aqui. Como que a gente vai fazer? Vou pegar aqui um pedaço de linha de bordado. Tô pegando marrom, mas você pode usar preta também, fica bem bonito também. Vou colocar aqui na minha agulha. E aí, eu vou colocar a agulha aqui pelo meu anel mágico. Vou sair com ela aqui. Eu deixei aquela parte que eu criei o ponto para baixo, tá?
E vou fazer um V aqui, ó. Vou com essa agulha aqui, ó, você vê mais ou menos onde vai ficar o V. Vem com a agulha bem pertinho das correntes e passa a agulha para trás. Ó. Vem mais ou menos na mesma direção aqui do outro lado. E entra lá no focinho. De novo, lá no anel mágico, desculpa. Dessa maneira. Agora eu vou vir aqui embaixo, bem pertinho das alcinhas aqui embaixo, e vou entrar no anel mágico de novo. Dessa maneira aqui. E para fazer uma boquinha simpática, eu venho bem do lado aqui, do lado das correntinhas aqui, ó. E coloco lá embaixo. A mesma coisa do outro lado. Coloco lá embaixo. Prontinho. Tá feito aqui o focinho dele. Vou aqui pelo lado de dentro. Dou um nozinho com essa linha que já tá aqui. E já posso arrematar essa linha e esconder um pedacinho aqui. Lembra de na hora de passar por alguns pontinhos para esconder? Tomar cuidado para não passar a agulha pelo lado da frente, né? Senão vai ficar aparecendo. Ó, já vou cortar. Como eu vou colocar cola, aqui eu vou colar, aqui atrás, não passei por muitos pontos, não. Um pouquinho já vai ser suficiente. Pronto. O último detalhe que eu vou fazer é a alcinha que a gente vai colocar aqui para pendurar o camelinho na árvore. Vou pegar aqui o mesmo fio, vou deixar um pedaço grande e vou fazer um nó corrediço. Desse nó corrediço, eu vou subir 40 correntes. Então, eu venho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trinta e sete, 38, 39 e 40. Já posso cortar o meu fio, deixo um pedaço grande também. E corto o fio. Agora eu vou fechar essa alcinha. E como eu vou fechar? Vou fechar ela. Aqui, ó, é a parte da frente, eu quero que fique aparecendo. A parte de trás é aquela parte onde tem a terceira alcinha, que às vezes a gente trabalha nela. Vou fazer parte de trás com parte de trás. Dessa maneira aqui, ó. Para garantir que vai ficar tudo bem retinho, tá? Assim. E aí eu vou dar um nozinho aqui. Vou dar um nó bem frouxo, ó. Porque eu quero ir empurrando ele até ele encostar lá nas correntinhas. Dessa maneira aqui. Tá? Agora, eu já vou aproveitar que eu tô com ele na mão e já vou prender ele. Vou pegar aqui uma agulha daquelas agulhas de boneca. Se você não tiver dessas agulhas de boneca, não tem problema. Porque eu vou passar aqui por um lado e sair aqui embaixo para eu arrematar. Mas, se você não tiver da agulha de boneca, você pode passar por aqui também e arrematar aqui em cima também. Não tem problema, não vai escorregar, tá? Eu vou aproveitar que eu tenho agulha e vou passar e sair lá embaixo. E aqui, ó, você puxa bem. Mas como tem esse topetezinho dele aqui, ó, nem não precisa se preocupar muito se o nozinho vai entrar
ou não, tá? A hora que chegar aqui embaixo, você pega um fio, passa por um pontinho qualquer aqui do lado, dá um nozinho, para garantir que não vai escorregar, e já pode esconder essa linha aqui embaixo. Faz a mesma coisa com o outro lado. Agora a gente vai colocar as orelhas. Para situar as orelhas, eu vou pegar aqui 2 alfinetes. E eu vou contar da seguinte maneira. Vou vir aqui nos olhos, ó. Bem aqui no meio do olho, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu vou subir. 1, 2, 3. Vou colocar meu alfinete. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Coloquei os 2 alfinetes. Agora eu vou vir aqui, ó, pegar minha orelha, colocar o meu fio na agulha de tapeceiro e eu vou colocar o fio aonde tá esse alfinete e um pontinho para frente, ó. Dessa maneira. Vou voltar na minha orelha, aí você pode ir aqui, ó, eu tô um fio para frente, eu vou voltar aqui bem na parte de baixo da minha orelha e vou passar a agulha para trás. E é só isso, tá? A orelha dele vai ficar desse jeito mesmo. Vou pegar esse aqui que eu peguei para trás, vou colocar de novo no mesmo buraquinho que eu tinha colocado no começo e vou mandar lá para trás a linha. Ó, isso vai garantir que ela vai ficar meio levantadinha assim. Vou fazer a mesma coisa com a outra orelha. Então, eu vou colocar a agulha no alfinete e um pontinho para frente. Desse jeito. Viro a orelhinha para frente. Passo a agulha bem no pezinho da orelha. E puxo. Aí eu vou vir no mesmo ponto que estava lá atrás, que era do alfinete, e vou trazer essa linha aqui para trás. Dessa maneira. E aí eu vou encontrar essa linha com essa daqui, para dar um nozinho. Ó, vou caminhando. Se você entrar e sair no mesmo ponto, você caminha sem que a sua linha fique aparecendo. E agora aqui eu vou dar um nozinho, quando elas encontrarem, e já posso esconder esse fio. E a orelhinha dele fica desse jeito mesmo, presa só na pontinha, tá? Agora eu vou pegar aqui o meu focinho, vou colocar cola. E eu vou colocar cola, não vou pôr pouquinha, mas também não vou colocar muita para ela não escorrer para fora, tá? Vou pegar alguns alfinetes e vou posicionar ela aqui, ó. O Vzinho fica aqui para cima
e você posiciona ele aqui, ó, no meio dos olhos. Uma carreirinha para baixo, tá? E pode alfinetar. E prontinho. Agora é esperar secar o focinho e o nosso camelinho tá pronto pra gente colocar na árvore. Deixa aqui nos comentários se você já faz amigurumi e o que mais você gostaria de ver no canal. E lembra, curte esse vídeo, se inscreve e ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma das nossas próximas aulas. Até mais!